Bem, pessoal, ontem a Globo, no Fantástico, que é o principal programa da grade, fez uma extensa matéria sobre tudo o que ocorreu na operação aqui no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão. Em nenhum momento foi falado sobre a questão mais importante de todas, que é como que essas facções criminosas elas lavam o dinheiro. Porque são milhões e milhões arrecadados, é uma receita imensa. Uma parte, com certeza, vai para a questão da droga, reposição do entorpecente, que é a mercadoria que eles colocam à venda. Outra parte, com certeza, vai para a questão do armamento, e o Fantástico falou sobre isso. Falou sobre uma fábrica em São Paulo, onde armamentos similares eram produzidos. Existiam máquinas nessa fábrica que custam milhões de reais e que produziam fuzis que são como se fossem réplicas dos fuzis que são produzidos nos Estados Unidos, que são produzidos em Israel, que são produzidos lá fora. Mas em nenhum momento, se existe uma fábrica em São Paulo que tem máquinas de milhões de reais, quem é que colocou esses milhões de reais para comprar essas máquinas, para fazer essa produção de fuzis em escala? Parece que eles conseguiam fazer uma produção ali de 3 mil e poucos fuzis por ano, o que dá uma média por dia aí de 8 fuzis, no mínimo 8 fuzis por dia. E assim, o mais importante é isso, o tráfico de drogas, ele arrecada muito dinheiro. Tirando o que tem que ser reinvestido para o negócio dar continuidade, eles têm que pegar esse dinheiro e eles têm que colocar em algum lugar. E a investigação, a gente pensa que teria que ser nesse âmbito. Aonde está indo o dinheiro do narcotráfico do Rio de Janeiro? Ele está indo para postos de gasolina, ele está indo para mercados, ele está sendo lavado onde? Essa é a investigação mais importante, porque a partir do momento que as forças de segurança descobrirem para onde esse dinheiro vai, imobiliza esse dinheiro, porque imobilizando esse dinheiro não existe mais a possibilidade de que o crime se perpetue, porque esse tipo de crime, ele precisa de muito dinheiro para ter continuidade. É muito dinheiro. O Fantástico falou, né, sobre os principais chefes dessa facção, que inclusive dentro da operação, o principal chefe era o procurado, né? Não foi encontrado. Então assim, eu lembro que na década de 80, o Brizola, junto com o Darcy Ribeiro, eles tinham um projeto que foi um projeto revolucionário, reconhecido no mundo inteiro, que era a questão dos CIEPs. Uma outra coisa que também não foi abordada nessa reportagem do Fantástico. Os CIEPs eram o quê? O que se convencionou chamar de Brizolão. Eram instituições de ensino, onde as crianças elas entravam logo cedo, logo pelo primeiro horário da manhã, e ali elas permaneciam durante todo o dia. Elas tinham esporte, elas tinham lazer, elas tinham atividades de todos os tipos, elas tinham educação, e os familiares eles iriam ali no final da tarde, quase à noite, buscar os seus filhos para que eles saíssem dali já cansados e fossem para casa, jantar, dormir, para que no dia seguinte eles retornassem. Então, se não tiver algo no horizonte do tipo que é esse projeto magnífico que foi feito nos anos 80, que não teve continuidade, porque a política no Brasil ela se dá dessa forma, né? É até assim um lugar comum falar sobre isso. Um político traz um projeto, o próximo político, para tirar o capital político do político anterior, ele destrói o projeto. Então, assim, se não tem educação, se não tem saneamento, se não tem atividades para que as crianças, os jovens, eles saiam, né, daquela mentalidade que é produto daquele meio, que é produzida naquele meio onde eles nascem, que é olhar para o MC, que é olhar para o trapper do momento e ver que o trapper não foi na escola, que o MC não estudou, não trabalhou e que o MC tá de cordão de ouro, tá de carrão, tá de casarão, mansão, exibindo dinheiro em rede social. Então o que, que isso faz no cérebro de um pré-adolescente que mora dentro de uma comunidade dessa? Ele vai querer o caminho mais difícil ou ele vai pegar o caminho mais fácil ali que está próximo a ele? Se tem dentro da comunidade a possibilidade da escola, a possibilidade da educação, a possibilidade da arte, é a ferramenta que o Estado tem que produzir para essas pessoas. É a ferramenta. Na reportagem do Fantástico, não tem um milímetro falando sobre a questão que as pessoas que nascem nesses lugares, eles precisam ser reinseridos. É exatamente isso. Parece forte, mas não é. Os adolescentes, eles precisam ser reinseridos dentro da sociedade. Porque parece que eles não vivem dentro da sociedade. Então, assim, se não tiver um esforço político, se a elite brasileira, se a elite não olhar para isso, esse monstro, ele vai se agigantando. No próprio Fantástico, na reportagem, nós vimos que em 2010, no mesmo lugar teve uma operação. Muitos fuzis foram apreendidos, muitos criminosos foram presos, muitas drogas foram apreendidas. E, 15 anos depois, no mesmo lugar, acontece tudo novamente. Será que daqui a 10 anos vai ter uma outra operação? E o que o Fantástico trouxe também é muito interessante, né? Eu já falei em outros vídeos aqui. Tudo começa no Cândido Mendes, na Ilha Grande, com a prisão de presos políticos com presos comuns. Os presos comuns, eles
saem dali com o intuito de tomarem determinadas regiões que são de difícil acesso para a segurança pública, e isso, de final dos anos 70 até hoje, 2025, existe um crescimento exponencial. Quer dizer, a operação de 2010 ela não fez com que o jovem periférico, pardo, preto, que não tem escolaridade, ele visse que aqueles criminosos eles foram presos e mortos, e que aquilo fizesse com que ele sentisse temor de ter o mesmo destino. Isso parece que não tem esse efeito. Tá? Então, assim, a única solução é sim, como eu já disse em vídeos anteriores, nenhum cidadão em qualquer cidade do mundo pode portar um fuzil. Um cidadão comum não existe como ele portar um fuzil e não ser abatido pela polícia se ele entrar em confronto. Ele não ser preso. Agora, o que acontece é o seguinte, se não tiver projeto social, se não tiver educação, se não tiver creche, se não tiver o Estado inserido dentro da comunidade, levando tudo que a comunidade precisa, daqui a 10 anos vai ter outra operação. E talvez essa facção, como o próprio Fantástico trouxe, ela tenha se expandido muito mais do que ela ocupa hoje dentro do território do país. Não é nem mais do Rio de Janeiro, né? É dentro do próprio país.